Bom dia para todo mundo. Estamos aqui com a professora Bernadette Dias. Ela é advogada no renomado escritório paulista, né? E vai dar aqui uma aula para a gente hoje sobre direito internacional privado na advocacia, né? Contar das experiências práticas dela, que com certeza são muitas e são maravilhosas. Muito obrigado por ter aceitado o convite e estar aqui com a gente hoje, viu, professora? Vamos que É um vamos. prazer, gente. Vamos lá. A gente fala em aula, mas para mim isso aqui é mais como um bate-papo. Vou contando um pouquinho como eu cheguei aqui e as experiências que eu tive. E fiquem à vontade para interromper, tirar dúvida, fazer comentários. Acho que a ideia é a gente fazer uma coisa mais dinâmica, para não ficar aquela coisa do professor fala, aluno escuta, né? Até porque eu fiz mestrado, fiz tudo, mas já faz um tempinho que eu estou fora da academia. Vamos lá. Como é que funciona, né? Eu me formei aí na Federal, na mesma turma do Marco, né, em 2000. Na verdade, eu estudo com o Marco desde que eu tinha 8 anos de idade, a gente estudou junto na escola e fez faculdade juntos. Então, um amigo de longa data, e foi com muita satisfação que eu recebi o convite dele para ter esse papo aqui com vocês. Quando eu me formei em 2000, eu vim direto para São Paulo, porque eu vim fazer o mestrado em Direito Internacional aqui na USP, e tive a oportunidade de trabalhar um pouco com o professor Luiz Olavo Batista, que era o meu orientador na época, basicamente ajudando ele nas arbitragens de que ele participava. E aí começou a minha atuação com o direito internacional, né? Ainda aí em Natal, eu também tive a sorte de ser orientanda da professora Rosenite Alves, que já se aposentou, e no final da faculdade, o Antenor Madruga tinha sido meu professor de direito comercial, e ele aceitou o convite para ser consultor internacional da União. Na época ele ainda estava na AGU. Então, eu também tive o prazer de ficar um mês com ele lá, trabalhando nos casos internacionais envolvendo o governo brasileiro, mas mais voltados mesmo para o direito internacional privado e alguns para a parte de corrupção e lavagem de dinheiro. Já em São Paulo, né, começou minha aventura pelo direito internacional privado. Na minha época, a gente não tinha direito internacional privado na faculdade, tá? Então, a gente teve que fazer meio uma carreira solo aí. E aí que eu comecei a entender que bicho era esse, né? O direito internacional privado acaba sendo uma coisa esquisita, porque quando você fala assim, eu vou trabalhar com contratos internacionais, né? O contrato internacional nada mais é do que um contrato, né? O que você tem que entender muitas vezes é saber explicar com muita precisão e com muita didática para o cliente, né? Qual que é o impacto daquela cláusula que ele já está acostumado a ver nos contratos que ele celebra mundo afora no direito brasileiro. Então, assim, direito internacional privado, ele é internacional, mas ele exige do advogado uma bagagem muito grande do direito interno, exatamente para que você possa fazer uma ponte e deixar claro para o cliente, né, o porquê que aquilo que funciona tão bem lá fora, aqui no Brasil não funciona bem assim, né, por exemplo, e por que que algumas coisas que não funcionam lá, aqui é a forma como os negócios se tratam. Por exemplo, você pega um cliente americano, ele tem dificuldade de entender cláusula penal, como assim multa? Né? Para ele, multa é um enriquecimento da outra parte. Se ela não teve prejuízo, por que que eu vou ter que pagar um dinheiro a mais para ela? Né? Ainda que tenha havido um descumprimento contratual. Então, a gente acaba tendo que explicar, não, aqui existe o conceito de multa, se trabalha com multa, e é um conceito útil, porque com a multa você não precisa provar o dano, então facilita, né, você cobrar valores da parte inadimplente. Às vezes o dano é muito difícil de ser comprovado. E, por outro lado, você tem aquelas cláusulas de exclusão completa de responsabilidade, que muitas vezes vem aquele contrato padrão com essa cláusula, e a gente tem que explicar para o cliente, olha, se você quiser deixar essa cláusula no contrato, você pode até deixar, mas não acredite que ela vai ser, né, cumprida da forma como está escrita aqui. Né? A gente muitas vezes deixa porque inibe, né? A outra parte, às vezes, é mais ingênua, lê lá, fala, não, não tem direito, deixa quieto. Né? Ou você consegue argumentar alguma coisa em juízo dizendo, olha, isso aqui foi um elemento para o equilíbrio do contrato e é um elemento importante para a definição do preço. Então, você cria argumentos, mas é importante você deixar, alinhar a expectativa com o cliente, que nem sempre aquilo que está escrito no contrato, aqui no Brasil, vai ser aplicado preto no branco, porque tem outros princípios de direito civil que vão ser trazidos para a discussão. Então, isso é muito do dia a dia da pessoa que lida com contratos internacionais, tá? E quando a gente fala de direito internacional privado, é isso, a minha vivência é muito mais no mundo empresarial.
tá? Eu não tenho essa vivência na parte, né, de direito de família, direito internacional público, eles não entram muito no meu campo de atuação, tá? O foco é mais esse. E aí você tem outras vivências também, né, que vem de você trazer o cliente para o ambiente jurídico brasileiro. O que é a maior parte dos clientes que eu atuo são empresas estrangeiras vindo operar no Brasil, ou empresas estrangeiras simplesmente celebrando um contrato com uma empresa brasileira. Então, muitas vezes a gente tem que explicar para o cliente que um contrato que para ele pode ser muito simples em alguns países, aqui no Brasil não é, porque você tem efeitos tributários relevantes que vão precisar ser considerados, né? Você tem formalidades para remessa de recursos para o Brasil, não é incomum, por exemplo, o cliente manda um dinheiro, e aí você olha e fala assim, então, mas mandou um dinheiro, e aí? Né? E aí o administrador fala, olha, o banco me avisou que chegou um dinheiro. E aí a gente vai ver, o dinheiro veio, mas o dinheiro veio de uma empresa que não é sócia da empresa brasileira, então você não consegue ter acesso a esse dinheiro, ou você consegue, mas você vai ter que formalizar isso como um empréstimo, e aí sendo empréstimo vai ter tributos, então assim, tem sempre um trabalho nesse começo, que é um trabalho muito educativo, né? Dizer para o cliente, ó, tem calma, não fica mandando dinheiro, não fica mandando mercadoria para o Brasil. Teve uma marca de luxo dessas que eu trabalho também uma vez, que eles simplesmente resolveram mandar um monte de produto para demonstração para o Brasil, enfiaram num navio e mandaram. Obviamente que travou tudo na alfândega e eles tiveram perdimento da mercadoria, porque eles não tinham documentação de suporte adequada nos termos da legislação brasileira. Então, assim, é muito comum, né? O cliente está afoito para começar a fazer negócio, ele começa a tomar um monte de iniciativas, algumas delas a gente consegue corrigir depois, outras a gente não consegue, né? A do envio de dinheiro, a gente pode falar, olha, leva o dinheiro de volta, e aí manda de novo, mas manda pela empresa correta, que aí eu consigo considerar isso uma integralização de capital na empresa brasileira, né? Às vezes não tem como corrigir, né? Tem cliente que simplesmente manda uma carta proposta de trabalho para o empregado brasileiro que ele vai contratar aqui pela empresa brasileira. Aí ele coloca lá um monte de coisa, olha, salário mensal de tanto, vou te dar isso, vou te dar aquilo, só que aí ele não computa que aqui no Brasil ele tem que multiplicar aquele salário mensal por 13,3. No business plan dele ele só tinha computado vezes 12. E aí ele já mandou, né, uma oferta de trabalho, o cara já aceitou, não tem como voltar atrás, ele vai ter que refazer o business plan dele porque a conta não fecha. Então, assim, essa é muita rotina desse trabalho, tá? A gente faz essa ambientação cultural no Brasil e mostra para eles como é que as coisas funcionam. Muitas vezes em coisas muito básicas, às vezes em temas regulatórios, às vezes a gente tem que usar a criatividade. O cliente quer vir para o Brasil porque ele vê que tem um mercado, por exemplo, de medicamentos à base de cannabis, ele quer vender os medicamentos à base de cannabis no Brasil, né? Aí você começa a perguntar para ele, ok, você tem uma empresa com alvará sanitário no Brasil? Ah, não tenho. Então, você não pode. Então, o que você vai ter que fazer? Seus caminhos vão ser firmar uma parceria com uma empresa local que tenha. Paralelamente, você pode montar a sua empresa aí atrás desses alvarás, ou então você não vai fazer nada disso, você vai simplesmente montar uma empresa aqui no Brasil para demonstrar os seus produtos, para educar os médicos com relação ao uso dos seus produtos e os efeitos desses produtos, mas aí o paciente vai ter que ficar fazendo importação direta e obter autorização da Anvisa para isso. Então, assim, é muito isso, né? O trabalho educativo, mas que exige um conhecimento técnico, né, de direito brasileiro, para que a gente possa explicar as coisas de uma forma simples, que faça sentido para o estrangeiro que está vindo para cá. Porque imagina isso, é você de repente, né, vou montar uma empresa na Indonésia. Não conheço nada do sistema jurídico da Indonésia, não sei em quem confiar na Indonésia, porque também tem uma crise de confiança muito grande. Então, na dúvida, eu quero usar a minuta de contrato que eu sempre usei, usar a minuta de contrato que eu sempre usei, que é a que eu uso no mundo inteiro, e eu quero continuar fazendo as coisas do jeito que eu sempre fiz. E aí alguém local que você acabou de conhecer é que vai te falar, olha, então, isso dá, isso não dá, e como é que isso dá. Como você vem sempre, né, com o racional do direito do seu país ou do direito de algum outro país que você atuou, você acaba, né, tendo que confiar nessa pessoa para ela poder te explicar de uma forma clara e você se sentir seguro que essa é a forma que você vai ter que agir naquela jurisdição específica, aí no nosso caso, no Brasil.
Outro ponto que a gente tem que ter muita atenção quando a gente está dando esse tipo de orientação, a gente tem alguém me ligando de Natal, não sei quem é com relação à lei aplicável, né? Então, muitas vezes a gente recebe um minuto de contrato, sei lá, uma empresa espanhola que está lidando, aliás, um dia desse eu tive, era uma empresa alemã que tinha celebrado um contrato com uma empresa brasileira e tinha elegido lei aplicável da Inglaterra e foro da Inglaterra para solucionar controvérsias. E aí, obviamente, que isso aí veio para mim já na hora da controvérsia, né? O cliente vira e fala, o que você acha? A gente olha o contrato, né? Porque a gente nunca sabe, primeiro a gente tenta se basear no contrato, depois o contrato foi integralmente executado no então, a gente tenta dizer para o cliente, olha, isso é o que o contrato diz, é assim que este contrato seria interpretado à luz da lei brasileira, mas é importante deixar claro que neste contrato vocês elegeram as leis inglesas. Nós não somos advogados habilitados a opinar em direito inglês. Então, a menos que sua intenção seja trazer essa disputa para o Brasil e questionar a eleição de foro e tentar fazer com que o Tribunal Brasileiro aplique a lei brasileira, a minha sugestão é que você consulte também um advogado inglês para você ver como esse contrato seria interpretado na lei que as partes elegeram para reger essa obrigação. Tá? E qual é que é o maior problema quando as partes fazem esse tipo de coisa, né? Que é o que eu falei. Empresa alemã celebra contrato com empresa brasileira, para as obrigações serem executadas no Brasil, mas elegem leis inglesas e tribunais ingleses. O principal problema aí é que isso aí é feito muitas vezes numa tentativa de assim, vamos eleger um foro neutro, né? Nem o meu e nem o seu. Ok, na hora de uma disputa fica todo mundo vendido. Nem os alemães sabem a lei que vai reger o contrato, nem os brasileiros conhecem a lei inglesa também para poder dizer o que vai se aplicar àquele contrato, e ninguém quer levar as questões para os tribunais ingleses, porque o tribunal na Inglaterra e advogado na Inglaterra custa muito mais caro do que se trouxesse o problema para o Brasil, e aí o problema vai crescendo, porque as partes ficam empurrando o problema para frente, porque a verdade é que elas querem resolver, mas ninguém quer ir para o tribunal inglês. Cria um imbróglio muito grande. Então, não é uma coisa que a gente normalmente recomenda, né? Tenta eleger um foro que alguma das partes, pelo menos, seja familiarizado, ou tenta puxar para uma arbitragem e eleja foro, né, do local onde a arbitragem vai acontecer, para as coisas simplificarem, né? Contrata um advogado local, se for o caso, para você se sentir confortável com a forma como aquilo vai ser conduzido, mas eleger um foro neutro, uma lei neutra que ninguém conhece, normalmente não é um caminho que eu gosto muito de recomendar para os clientes, por esse motivo que eu estou falando para vocês. Eu já falei um monte, todo mundo calado. Eu não sei se eu estou falando muito rápido, mas vocês fiquem à vontade, se vocês quiserem que eu foque mais nas minhas experiências, nas minhas vivências, fiquem à vontade, que aqui é vocês que mandam, vocês que me dizem o que vocês estão querendo ouvir. Dá para me ouvir? Sim. Eu estou achando um prazer lhe ouvir, minha voz está bem ruimzinha, então, assim, para mim, a senhora pode falar o tempo que quiser sobre o que a senhora escolher falar, porque eu estou achando ótimo. Eu acho que as suas experiências, assim, acho que é o melhor, né? Porque são coisas que a gente não vai encontrar em nenhum livro. Então, eu estou achando bem didático. Agora eu entendi por que seus clientes lhe contaram, porque está sendo super didática aqui. A gente também é difícil entender. E tá bem simples, parece uma coisa super simples. O que a senhora faz. São 20 anos fazendo isso, aí fica mais fácil depois de 20 anos. Fala, acho que a Clara levantou a mão. Oi, professora, bom dia. Eu acho que a minha questão, assim, que é o que, assim, o que mais me interessa é quais foram os caminhos que a senhora andou e cruzou durante o período da graduação aqui na UFRN, que a levou, e posteriormente da UFRN, né, nas outras coisas, que a levaram a carreira que você está agora, sabe? Porque eu acho que é o que eu mais penso, assim. Nossa, o que essa pessoa fez para chegar onde chegou? Sendo que a gente tem a mesma oportunidade e às vezes mais oportunidade, imagino. É isso. Vamos lá.
como eu tinha falado um pouquinho, né, desse começo, eu fui fazer direito porque eu queria ser diplomata, tá, gente? Então, eu queria fazer Rio Branco, eu tinha todos os livros para estudar para o Rio Branco, eu estava focada que eu queria ir para o Rio Branco. No meio da faculdade, eu comecei a estagiar e eu gostei da advocacia, e aí comecei a ficar dividida. E aí eu fui investigar um pouquinho como era o Rio Branco, e eu concluí que eu ia ficar solteira e sem filho se eu fosse para o Rio Branco, porque a pessoa não ficava mais de 2 anos no país. Então, eu ia arrumar um marido que fosse também diplomata, o que limitava muito as minhas opções, ou a minha vida pessoal ia ficar prejudicada, e eu queria muito esse equilíbrio. Então, eu não cheguei nem a prestar o Rio Branco, eu abandonei essa ideia no meio da faculdade, e foquei na advocacia, né, e aí mas continuei com o amor pelo direito internacional. Então, né, fui escolhida pela Rosenit para ser minha orientadora. Falei que foi escolhida porque a Rosenit era uma professora muito rigorosa. Acho que eu e o Marco escolhemos ela, mas as pessoas olhavam para a gente meio, você é louco. Então, fomos para lá, né, fomos fazer o trabalho com a Rosenit. De fato, ela era muito rigorosa na revisão dos trabalhos. E aí veio a oportunidade também de fazer esse estágio com o Antenor Madruga, e eu estava focada que, assim, não ia mais fazer Rio Branco, mas eu queria trabalhar nessa área de direito internacional e não sabia muito por onde começar. A Rosenit e o Antenor foram 2 grandes orientadores, 2 grandes guias nesse momento, e eu acabei, né, decidindo, então, que o caminho seria fazer o mestrado em direito internacional. Eu fiz a seleção aqui na USP, passei, e vim para São Paulo com 22 anos, recém-formada, fazer mestrado em direito internacional aqui na USP. Fiz a OAB já aqui, porque na minha época a OAB não tinha em dezembro, o exame ainda não era unificado, não tinha OAB em dezembro, aí em Natal a OAB ia ser só em março, eu vim para cá em fevereiro começar as aulas, então acabei fazendo a OAB já aqui no mês de abril. E comecei assim, né, o professor Luiz Olavo, me chamou para trabalhar com ele, era com ele mesmo, apesar dele ter um escritório grande, eu trabalhava só nos projetos dele. Para quem não conhece, o Luiz Olavo Batista, ele era professor titular da USP, e ele, na época que eu vim para cá, no mesmo ano que eu vim para cá, ele foi eleito membro do órgão de apelação da Organização Mundial do Comércio. E ele era um grande parecerista, ele faleceu há 2 anos, ele era um grande parecerista e trabalhava em muitos casos de arbitragem internacional. Eu tive o prazer de trabalhar com ele ajudando nesses casos, né, sempre que ele tinha um parecer, alguma arbitragem para poder fundamentar a decisão dele, eu trabalhava diretamente com ele, não trabalhava no escritório dele propriamente dito, era muito relacionado diretamente com ele, meu trabalho. Depois disso, eu decidi que eu precisava voar um pouco solo, né, eu não queria criar essa relação de dependência, por mais que eu gostasse da companhia do professor Luiz Olavo, eu achei que a minha carreira ia ficar muito limitada, né? Afinal de contas, quando que eu ia poder ter os meus próprios casos de arbitragem internacional? Então, eu mandei currículo mesmo e comecei a trabalhar no escritório de advocacia aqui, que tinha muitos clientes estrangeiros, então já comecei a atuar com contratos internacionais. E assim fui, gente, de escritório em escritório, tive a oportunidade de trabalhar em uma empresa também, que era uma empresa de tecnologia, que tinha, né, operações em outros países, que tinha contratos com pessoas de outros países. Eu lembro que na época a gente chegou até a formar um consórcio internacional para atender alguns projetos de automação bancária mundo afora. As oportunidades foram surgindo. Não só porque, né, aqui em São Paulo você tem um mercado grande, mas eu acho que assim, os projetos interessantes, eles dependem muito do interesse e daquilo que o profissional vai entregando, né? Hoje eu fui migrando de escritório, os últimos escritórios que eu trabalhei, né, um foi o Machado Associados, que é uma boutique tributária aqui de São Paulo, fiquei 5 anos lá, foi onde eu conheci o meu hoje grupo de sócios. A gente saiu do Machado em 2010 para um escritório chamado Campos Melo Advogados. No Campos Melo, nós fundamos a operação do DLA Piper, que é um escritório internacional aqui no Brasil, né? Como foi isso? Já no Machado, a gente atendia os clientes do DLA que tinham alguma questão jurídica aqui em São Paulo. E o Campos Melo fazia esse mesmo trabalho no Rio de Janeiro. Quando o DLA resolveu ir para o Brasil, formou uma cooperação com o Campos Melo, e nós fomos para o Campos Melo montar a operação do Campos Melo aqui em São Paulo.
Fizemos isso, ficamos lá por um tempo, depois decidimos sair e montar o nosso próprio escritório. Então, saímos num grupo de 32 advogados, éramos 8 sócios fundadores e montamos o CGM Advogados em 2014, né? Acabamos de completar 7 anos. O que eu te falo, assim, com relação ao caminho que a gente vai seguindo, né? Eu acho que a gente vai conhecendo pessoas difíceis, que ensinam lições, né, de como não fazer as coisas. Também, assim, eu acredito que na maioria são pessoas boas, né, que se mostram que você está ali para trabalhar duro, para estudar, né, para fazer um trabalho sério, para trabalhar num espírito de cooperação, você consegue crescer junto com elas. E foi isso que eu consegui encontrar aqui, né, esse grupo, né, de sócios fundadores, o escritório já tem outros sócios hoje, além dos 8 que fundaram o escritório, eu trabalho com eles há 15 anos. Comecei com advogada pleno, trabalhando para 3 deles, né, fui galgando, né, espaço, fui galgando, né, posições, a gente foi pegando trabalhos cada vez mais complexos, fomos trabalhando juntos, eu fui crescendo, e hoje eu sou sócia dos meus ex-chefes, e com os clientes é a mesma coisa, né, a gente vai trabalhando em projetos para os clientes, a gente vai interagindo com os clientes, vai demonstrando o trabalho que a gente é capaz de fazer, e esses clientes foram caminhando com a gente de um escritório para o outro. Esses clientes, eles indicam o nosso trabalho para outras pessoas que querem vir fazer negócios no Brasil e precisam de um escritório de confiança, e essa é a forma como eu e a maioria dos meus sócios faz para captar e para fidelizar os clientes, né? Como é que a gente trabalha aqui no escritório? Obviamente que eu tenho uma equipe de advogados trabalhando comigo, mas eu sei exatamente tudo o que está acontecendo em todos os casos de todos os meus clientes, mesmo não sendo eu que estou ali no dia a dia, conversando com a junta comercial, falando com a Anvisa, redigindo o contrato. Então, o cliente sabe que ele pode entrar em contato comigo a qualquer momento e eu vou saber o que está acontecendo, eu vou conseguir dar um conforto para ele com relação ao projeto dele, e vou me envolver pessoalmente nos projetos. Estão me perguntando aqui sobre a moda e o mercado de luxo, né, que tipo de serviço de advocacia a gente pode prestar para eles. Eu, quando estava no Campus Melo, a gente pegou o boom das marcas de luxo vindo para o Brasil, né, que foi aquele período de 2010, 2012, o Brasil estava na moda, então as grandes marcas vieram montar operação própria aqui no Brasil. Antes, marca de luxo aqui no Brasil era Louis Vuitton, e aí teve aquela das Lu lá, que no final quebrou, espalhou um pouco e tal. Mas a partir de 2010, muitas marcas vieram para o Brasil. E esse setor é um setor engraçado, porque apesar de eles serem competidores, eles gostam de estar com o mesmo escritório, eles tomam um cafezinho e almoçam juntos toda semana, eles se falam muito. E aí acaba sendo assim, né? Você trabalha para um, que te indica para o outro, e a gente vai formando um mercado. Qual foi o maior trabalho que a gente fez para essas marcas de luxo que vieram para o Brasil? E de luxo, nesse caso, eu estou falando da moda, né? Porque a gente também tem algumas marcas de luxo que a gente trabalha no setor automotivo. As marcas da moda, por exemplo, né, a gente ajudou a Prada, a Valentino, a Burberry, a Brunello Cucinelli, a Tory Burch, a virem montarem as operações deles aqui no Brasil. O trabalho não era diferente do trabalho que a gente faz para qualquer cliente estrangeiro. O que tinha de diferente neles? O mais diferente deles é que, como eles são clientes de varejo, né, os pontos comerciais que eles precisam para montar a operação acabam virando algo muito importante. E como eles são marcas muito conhecidas, eles têm um poder de barganha grande junto aos shopping centers. Então, eu pessoalmente fui em todos os shopping centers grandes negociar os contratos de todas essas marcas. Eu tinha que trocar de bolsa, cada negociação que eu ia tinha que ir com a bolsa certa, a bolsa do cliente certo, porque eles têm ciúme um do outro. Mas a gente tinha que, né, fazer as alterações nos contratos, os shoppings são duros, eles devolvem, a gente usa o glamour da marca para conseguir avançar um pouco nas negociações, mas cada uma tem suas peculiaridades. Então, eu tenho marca que não admite, por exemplo, que o shopping coloque um vaso na frente da loja dela sem ela permitir. Eu tenho marcas que já acham que não, eu quero o shopping como meu parceiro, eu não quero entrar em atrito por bobagens, eu quero assinar o contrato do jeito que o shopping quer. Então, vai muito da postura e da cultura de cada grife dessas com que a gente está trabalhando. O resto, quais são os principais problemas deles? É muito problema relacionado à importação,
né, preços de transferência, mas isso tudo foi muito no começo da operação deles, né? Depois eles entram numa guinada de dia a dia, em que o trabalho do advogado fica um pouco menos necessário, a menos que você tenha demandas relacionadas a Inmetro, direito do consumidor, PROCON, e que para essas marcas de alto padrão acabam sendo questões muito importantes. Por que eu digo que são mais tratadas de uma forma mais importante? Eles têm uma preocupação muito grande, né, com o atendimento ao cliente, uma boa parte do preço deles é justificada porque eles têm um atendimento muito personalizado, mas, por outro lado, a gente precisa evitar a atuação de aproveitadores, que infelizmente existem, né? E, então, diferentemente de outras marcas de varejo, que acabam colocando as disputas de consumidor nas práticas de contencioso de massa dos escritórios, essas marcas de luxo acabam pedindo um escritório que dê um pouco mais de atenção ao tema, para que os casos sejam solucionados quando o cliente está de boa fé por meio de um acordo, quando não, por meio de uma atuação mais próxima e agressiva no contencioso, para eles se certificarem de que esses aproveitadores não vão levar vantagem em cima, né, da política deles de prestar um bom atendimento para o consumidor. Alguém levantou a mão, eu não estou conseguindo ver o nome. Fui eu, professora. Eu queria até saber da senhora o seguinte: a Mariana perguntou aqui sobre o mercado de moda de luxo, né, e quais são as principais demandas das grandes marcas. E eu tenho pouca experiência com estágio, infelizmente, eu queria ter mais. Mas o estágio que eu fiz foi no escritório de advocacia e acho que eu passei 8 meses por lá. Nesses 8 meses já chegaram demandas sobre direito de marcas, que era justamente uma marca de luxo que estava questionando um registro de uma marca local aqui. Então, assim, eu imagino que isso seja também uma grande preocupação dessas marcas de luxo, porque eles precisam prezar pela distintividade, né, de suas marcas. Então, assim, pessoal, principalmente multinacionais, eu imagino que deva ter uma dorzinha de cabeça com isso daí e investir em advogados para poder... Sim, mas eles tentam ser muito discretos nessa atuação, tá? Até porque eles lidam com gente muito barra pesada se eles forem para frente, então tem um certo temor, né? Eles não estão, pelo menos os meus clientes, tá? Eles não estão muito preocupados com a lojinha, a pessoa. Um dia desse eu até mandei para o executivo da Prada uma página que apareceu no Instagram vendendo botas Prada, entendeu? Mandei para ele e a resposta dele foi: nossa, falsificação grosseira. E ponto. Ele não fez nada com relação a isso. Por outro lado, a preocupação maior deles é muito mais, não é com o pequeno que está fazendo isso pontualmente e que claramente todo mundo sabe que é uma falsificação. A preocupação é muito mais com a vulgarização da marca do que com qualquer coisa, tá? Por mais arrogante que pareça, o que esses caras explicam, né? Quem compra uma marca dessas compra exclusividade. Né? A Louis Vuitton sofreu muito por isso, por um tempo, tanto que eles chegaram a mudar um pouco o layout da marca deles e chegaram a ser um pouco mais agressivos nessa política de combate à pirataria, porque o que acontece? A pessoa que comprava, e eu estou falando do Louis Vuitton não é minha cliente não, tá, gente? Mas é mais a visão que eu acho que é a visão de todos eles, tá? A pessoa que compra aquela marca, ela compra exclusividade. Na hora que ela vê todo mundo na rua usando aquela mesma marca, grosseira ou não grosseira, aquela marca perde o interesse. Tá? Isso é um caso que aconteceu com a Lacoste, inclusive. Né? A Lacoste é legal, mas a Lacoste foi uma marca de alto luxo. Hoje ela é vista como uma marca de classe média alta. O alto luxo já não usa mais Lacoste. Por quê? Porque eles adotaram uma política de popularizar os produtos. Se é uma política da empresa, está tudo certo. Quando é um acidente, não está tudo certo. Né? Então, o que essas marcas adotam de prática para não vulgarizar o produto? A maioria delas não faz promoção no Brasil. Ou quando faz, tem um limite de desconto que eles dão com relação à venda dos produtos. A maioria dos meus clientes, quando eles têm sobra de estoque, eles reexportam. Eles não vendem essa sobra de estoque aqui no Brasil, porque eles entendem que o mercado brasileiro ainda não está maduro o suficiente com relação à marca para eles fazerem um desconto tão alto quanto o que eles fazem nos outlets lá fora. Então tem essa preocupação. Tem uma disputa de marcas, sim, mas acaba não sendo a prática principal deles aqui no Brasil, pelo menos não nos clientes que eu atendo.
preocupações deles, né? Falaram que, dores, perdas financeiras, celebração de contratos. Essas marcas, elas têm um modus operandi aqui no Brasil que é um pouco diferente, né? Quando você fala assim, a Lely Blanc, sei lá, né? Uma marca qualquer brasileira, né? Qual que é o foco dela? O foco dela é, obviamente, vender e ter lucro. Ela precisa ter lucro para justificar a operação dela, a continuidade da operação dela no Brasil, porque ela é uma marca local. Essas marcas não necessariamente estão interessadas em ter lucro no Brasil, né? Muitas vezes, a loja que eles têm aqui no Brasil serve de vitrine para que o cliente dele que viaja, veja a bolsa, acha bonita, vai lá fora e compra lá fora. Resultado, a operação brasileira não vende o produto, ou seja, não ofere o lucro com aquela operação, mas o grupo como um todo tem um resultado positivo, porque tudo bem se ele comprou na Itália. O Brasil contribuiu de alguma forma para essa venda, nem que fosse como vitrine, né? Agora, é um mercado diferente dos demais, né? A gente vê, por exemplo, a pandemia, o varejo sofreu, o mercado de luxo não sofreu tanto assim, né? Por quê? Porque as pessoas que viajavam para comprar a bolsa em Milão, agora vão gastar o dinheiro aqui porque elas não estavam podendo ir para Milão. E elas não vão deixar de comprar a bolsa só porque estão em casa, tá, gente? A bolsa será comprada. Só que ela vai ser comprada no Brasil. Tanto que o que se está vendo é isso, né? Esse ano, essas empresas já estão lucrando mais do que lucraram antes da pandemia, em anos anteriores à pandemia. Agora, por outro lado, né, o mercado de viagens, as viagens ao exterior sendo retomadas, elas também vão sofrer o impacto aqui no Brasil, essas operações, essas vendas vão diminuir significativamente. E isso aí tem impacto, né? Quando a gente fala do advogado não só de direito internacional, mas o advogado de direito empresarial, a gente precisa sempre que vai, né, ajudar o cliente nas operações, pensar no impacto também econômico e financeiro. Não dá para ser um advogado ingênuo, que tipo, eu conheço o direito, vou descrever um contrato aqui, né? Eu vou dar um exemplo para vocês, né, de coisas que a gente tem discutido e o advogado, junto com o profissional, né, do negócio, tem que trazer para a mesa de negociação. Eu estou negociando renovação de contratos de alguns desses clientes com alguns shoppings importantes. E aí o shopping vem querer fazer com que o aluguel mínimo que vai ser cobrado daqui para frente seja a média dos últimos 12 meses. Claro que o shopping quer isso, porque ele sabe que essas marcas de luxo venderam muito bem nos últimos 12 meses. E aí o shopping vem argumentar o seguinte, olha, vocês já se recuperaram, não teve crise para vocês. Por que eu vou ter que pôr um aluguel menor para vocês? Eu não preciso te ajudar, você não está precisando de ajuda, né? E aí a gente tem que trazer outro componente de mercado. E aí você trabalha mesmo com notícias, né? Porque eles trabalham com a notícia que eles viram de que o mercado de luxo está vendendo muito. A Porsche está com fila para venda de carros no Brasil, né? Que também é uma cliente aqui do escritório. Mas o que acontece? Isso é sustentável? Né? Eu estou falando do aluguel que eu vou pagar daqui para frente. Nos últimos 12 meses, as pessoas não podiam viajar e compravam o produto aqui no Brasil. As viagens serão retomadas. Então, o resultado que a empresa teve nos últimos 12 meses não quer dizer que vai ser mantido. Aliás, a tendência é que não se mantenha nos próximos 12 meses. Então, são elementos que você vai ter que trazer para a negociação, no lugar de eu simplesmente olhar e dizer assim, olha, faz total sentido, né? O contrato até fala que a renovação vai levar em consideração a média de vendas dos últimos 12 meses. Se eu olhar só sob o ponto de vista contratual, faz total sentido. Então, não seria absurdo o shopping propor isso e eu aceitar que na renovação eu aceite a média dos últimos 12 meses, mas eu preciso entender como o mercado funciona, para eu poder prestar um serviço adequado para o cliente e dizer, olha, ok, é isso que diz o contrato, mas é uma renovação, nada impede que a gente negocie novos termos e condições para os próximos 5 anos, e o que eu vejo é que os próximos 5 anos não vão refletir aquilo que aconteceu nos últimos 12 meses, a realidade vai ser diferente. Então, são questões desse tipo que a gente precisa entender. O que é muito importante na advocacia empresarial, gente? Parece clichê, mas você precisa entender muito claramente o mercado em que o cliente atua e a cultura que cada cliente tem, né? Um contrato nunca é o mesmo contrato. Eu negocio com os mesmos shoppings, contratos de locação para diferentes clientes, e são negociações completamente diferentes, porque, como eu já tinha mencionado, o que preocupa um determinado cliente pode não preocupar outro. Né? A maioria dos meus clientes não se importam em ter uma operação brasileira deficitária e só servir de vitrine para as vendas serem feitas lá fora. Alguns poucos se importam sim, né? E isso aí a gente precisa considerar quando a gente está orientando eles nos contratos. Tá? E assim, né,
cliente estrangeiro, ele tem uma vantagem com relação ao brasileiro por uma questão de acesso a recursos. Tá? O cliente brasileiro faltou dinheiro, ele tem que ir para um banco e pegar os juros altos que os bancos brasileiros oferecem. Né? O cliente estrangeiro precisa de dinheiro, a matriz lá fora, que tem operações no mundo inteiro, consegue identificar um local em que ela vai ter dinheiro mais barato e mandar esse dinheiro para o Brasil, muitas vezes com um dólar que é muito favorável para ele. Então, isso facilita. Não quer dizer que as empresas estrangeiras não quebrem ou não fechem as suas operações no Brasil, mas eles têm algumas facilidades que os brasileiros, infelizmente, não têm. E aí eu falo isso da moda, porque a gente tem um repertório grande em clientes, né, desse setor, clientes estrangeiros desse setor, e a mesma coisa no setor médico, tá? Eu atendo muitos clientes também na área de equipamentos médicos. Um pouco farma, mas a maioria dos clientes são equipamentos médicos, equipamentos de radioterapia, tem cliente que faz cardiodesfibrilador, marca-passo, lente de contato, prótese mamária, equipamentos para exames laboratoriais mesmo, testes de alergia e coisas do gênero, né? Peculiaridades do mercado que a gente precisa entender, né? Obviamente que um contrato de representação comercial, um contrato de distribuição é importante, são contratos complexos em qualquer tipo de negócio, nesses negócios especificamente, eles são mais complexos, porque essas empresas, elas têm uma obrigação sanitária de rastrear todos os produtos deles. Então, eu não sabia antes de começar a trabalhar para eles, mas, por exemplo, uma empresa de marca-passo, ela precisa saber no peito de quem cada dispositivo que ela fabricou está implantado. Ela precisa ter esse controle, né? Então, eu preciso me certificar que toda a minha cadeia de distribuição desse produto vai cumprir essa obrigação para que eu possa cumprir a minha obrigação. Então, os contratos de distribuição e de representação comercial acabam tendo que ser contratos muito mais amarrados, né? O representante comercial ou o distribuidor, normalmente ele manda alguém para dentro da sala de cirurgia. Então, não pode ser qualquer distribuidor e não pode ser qualquer representante, né? E também é um setor que a gente precisa conhecer as peculiaridades econômicas para ajudar o cliente, porque as pessoas falam assim, nossa, olha só que legal, né? Nadaram de braçada na pandemia. Mais ou menos, né? Um setor da empresa assim, né? Você pega uma empresa, por exemplo, que vende teste de COVID, o setor de teste de COVID, ou o setor de vacinas de COVID, realmente mandou muito bem. Todos os outros produtos da empresa não, né? Porque ninguém fez cirurgia eletiva, as pessoas adoeceram menos, tomaram menos outros remédios. Então, assim, a empresa precisa fazer uma equação que é complicada, porque você tem várias unidades de negócio que precisam ser mantidas, umas indo muito bem, outras muito mal. E como é que ficam, por exemplo, os vendedores dessas áreas que foram muito mal? Foram prejudicados, talvez eu tenha que fazer cortes, porque não necessariamente a pessoa que sabe vender marca-passo sabe vender teste de COVID. São produtos muito diferentes e muito específicos e demandam um conhecimento técnico específico da pessoa do comercial, da pessoa do regulatório, da pessoa do jurídico, para poder operar com aquele tipo de produto. Eu dou um exemplo claro, eu ajudei, a gente trabalha para uma empresa francesa que fazia respirador pulmonar, ventilador pulmonar. Vendeu loucamente, vendeu em um ano, 3 anos, o que eles normalmente vendiam 3, 4 anos. Legal, nadaram de braçada. No momento estão demitindo pessoas. Por quê? Porque eles sabem que nos próximos 5 anos vão vender praticamente nada. Entregaram tudo que tinha para entregar. E no que isso aí reflete? Acho que o advogado empresarial, ele é, de fato, um parceiro do negócio da empresa. Então, quando a gente atua na área internacional, mais ainda, né? Porque quando a gente atua no âmbito local, a gente precisa aprender como que isso funciona aqui no Brasil. Quando a gente atua com o cliente estrangeiro, a gente precisa entender como isso funciona no Brasil, mas quais as repercussões que isso aí tem lá fora. Às vezes, a repercussão é que o cliente fala, vou fechar minha operação no Brasil, daqui a 5 anos eu volto. E aí, a gente tem que falar para ele, se fechar hoje, daqui a 5 anos, você ainda não vai conseguir voltar. Você ainda não vai nem ter conseguido terminar de fechar. Né? Isso. Então, é essa visão que, e de novo, gente, é experiência acumulada, né? É ter bons mestres, como eu tive a sorte de ter, para me dar um fundamento teórico forte, mas também ter bons mestres na advocacia, né? Conseguir trabalhar com profissionais que estejam dispostos a compartilhar o conhecimento que eles têm.
Porque, infelizmente, você tem alguns escritórios que você vai e o sócio, ele coloca o advogado para ficar fazendo trabalho braçal, repetitivo, com pouco conteúdo intelectual, ou até faz trabalhos complexos, mas sem nenhuma supervisão. Isso, no começo da carreira, é fatal. Por quê? Porque você aprende errado, ou você não aprende, né? Tipo, se eu faço a mesma coisa 1000 vezes, eu não estou evoluindo, né? Então, cabe a você também gerenciar a sua carreira dessa forma. Eu tive algumas experiências assim. Eu trabalhei em empresa 1 ano e meio. Foi super legal. Por quê? Porque me deu uma vivência e um conhecimento de como uma empresa grande funciona por dentro, né? Como é a tomada de decisão, como funciona uma diretoria, os impactos que cada projeto que o jurídico tocava tinham em diversas áreas dentro da empresa. Foi legal. Depois de 1 ano e meio, eu só fazia a mesma coisa, né? Eu já entendia como isso funcionava, e assim, é uma empresa, o negócio da empresa é aquele, né? Se é uma empresa que presta serviços de tecnologia e integração de sistemas, os contratos vão ser contratos de integração de sistemas. Nunca vai ser um contrato de, né, de alguma outra coisa que fuja disso. Então, eu percebi, depois de um tempo, que eu parei de evoluir, né? E aí é hora de você conversar com a empresa para ver se tem algo mais para crescer e para aprender ali dentro, ou se é a hora de sair e buscar uma outra coisa. Em um escritório, eu achei que você tem mais oportunidade de evoluir, por quê? Porque você não tem um tipo de trabalho ou um tipo de negócio só, né? Por exemplo, no meu escritório eu trabalho para empresas de moda, tem empresa do setor automotivo, empresa de seguros, empresa da área de saúde. Então, assim, os problemas são variados, os temas são variados, tem indústria, então, assim, você acaba tendo novidades todos os dias e você tem oportunidades de crescimento. Agora, se você está num escritório que tem oportunidade de crescimento, mas você só faz procuração o dia inteiro, duas uma, ou você precisa, não está fazendo procuração tão bem, a pessoa não está deixando você fazer coisas mais, não está confiando para que você possa fazer coisas mais complexas. Às vezes, não é a cultura do escritório formar profissionais, e aí a minha recomendação é cai fora, porque você não vai evoluir ali, e daqui a pouco você vai ficar caro, né? Uma coisa é você pegar um estagiário ou um advogado recém-formado para fazer um trabalho simples. Isso é comum. Por quê? Porque você está formando aquele profissional para que ele, fazendo a procuração muito bem, possa depois fazer um contrato mais simples. Está fazendo um contrato simples muito bem, pode pegar um contrato um pouco mais complexo. Nossa, fez o contrato complexo bem, vou negociar este contrato. Por que não levar esse advogado para ele entender como é que funciona, né, uma mesa de negociação, a dinâmica, nem que seja para ficar ali caladinho, né, mas observar a postura e o comportamento das pessoas, de repente começar a ter um contato com o cliente. Isso eu entendo que é o profissional que está sendo treinado para ser algo mais dentro da carreira dele, né? Agora, se você se acomoda com aquele trabalho básico, que vai te render ali um salário, uma remuneração por um tempo, você acaba prejudicando a sua carreira. Não é incomum a gente pegar profissionais. Uma vez me mandaram um currículo, uma profissional com 8 anos de formada, ficou 8 anos no departamento jurídico de uma empresa, gerenciando processos. E aí ela mandou para uma vaga de contencioso aqui do escritório. Eu morri de pena. Era de uma pessoa conhecida, mas eu falei, não tem como aproveitar, porque uma pessoa dentro de uma empresa gerenciando processos, ela, claro, toda experiência é válida, mas uma coisa é eu ler a petição que o advogado fez, fazer comentários, devolver, e o advogado pegar a petição, ir para a audiência, criar a estratégia do processo e tudo. Então, o que eu aprendi gerenciando esses processos? Eu aprendi a gerenciar processos. Eu não me tornei um advogado pleno ou sênior de contencioso, né? Porque revisar ou dar uma olhada e dar um pitaco é muito mais fácil do que criar a estratégia, redigir o trabalho e ir lá para frente do juiz defender a tese que a gente desenvolveu dentro do escritório. Então, vocês precisam, assim, o conselho que eu dou para quem quer seguir a carreira da advocacia, assim, cuida da sua carreira, né? Faça com que, dentro do lugar que você esteja trabalhando, qualquer que seja ele, você perceba que você está evoluindo. Ou se você não estiver evoluindo, né, tenha a maturidade para conversar com os profissionais mais velhos para entender o que está faltando. Né? Está faltando porque você não está se desenvolvendo da forma como o seu gestor esperava que você se desenvolvesse, ou é porque aquele é o espaço que tem para você no escritório e você, olha, é muito bom nisso, continue assim. Se você sente que não está desenvolvendo e o seu gestor está falando que o trabalho é esse aí, é isso aí, talvez seja na hora de vocês repensarem
se aquele é o lugar onde vocês querem, né, ficar para o resto da vida, porque essa conta vem. Tá? Essa conta vem depois que, esse exemplo que eu dei, você está há 8 anos numa empresa fazendo a mesma coisa que era super legal, só que você está ganhando dissídio todo ano, e uma hora a empresa vira e fala assim, peraí, tudo bem que ela tem 8 anos de formada, mas para esse trabalho que ela está fazendo, eu não preciso pagar alguém de 8 anos de formado, eu posso pagar um recém-formado e o resultado vai ser o mesmo. E aí essa pessoa se vê numa situação em que ela não consegue um outro emprego, pelo menos não com o mesmo patamar de remuneração, e ela vai ser substituída, o mercado é cruel, né? O mercado não te perdoa, e aí não dá para você virar com 8 anos de formado e dizer assim, não, mas eu aceito entrar como júnior aí. Desculpa, não funciona, né? Você não vai ser contratado como um júnior. Há um constrangimento, né? Como que eu pego um profissional com 8 anos de formado e vou colocar para fazer o trabalho que eu passaria para um estagiário ou para um recém-formado, ainda que ele receba a remuneração de um estagiário e um recém-formado. É desconfortável essa situação. E é difícil, porque às vezes a pessoa fala que ela topa, mas na prática ela não topa, ela se sente incomodada e cria um problema dentro da equipe. Então, assim, são decisões que a gente vai tomando ao longo da carreira que vão te impactar e vão definir onde você vai chegar, como em tudo na vida, né? Mas, às vezes, as pessoas ficam esperando que o gestor tome as decisões por eles, que o gestor me ajude a ser promovido, que o gestor me ajude... Eu, pelo menos com base na minha experiência, o gestor ajuda, ter bons gestores ajudam, mas cabe a cada profissional escolher o que é um bom gestor com base nos objetivos de carreira que você tem. E o objetivo pode não ser virar sócio, tá? O objetivo pode ser virar um executivo jurídico de empresa, o objetivo, a gente tem advogados aqui no escritório super experientes que falam, eu não quero ser sócio, eu só quero fazer um bom trabalho técnico, ser sócio não é para mim. E tudo bem, aqui dentro do escritório a gente tem espaço para essas pessoas, né? Agora a pessoa precisa ter o controle da sua carreira para depois não tomar decisões equivocadas de que ela vai se arrepender. Saí, do direito internacional, gente, desculpem. Saí do direito internacional, mas foi para uma vertente que eu acho que muita gente aqui achou até mais pertinente, né? Eu digo por mim porque eu estou em plena crise existencial, já vou fazer o OAB no semestre que vem, defender meu TCC, então, assim, foi muito bem-vinda essa exploração, professora. Realmente é interessante demais. Gente, pronto, o Rafael levantou a mão aqui, já ia pedir intervenções. Obrigado. Professora, bom dia. Primeiro, eu queria agradecer pela palestra, aprendi demais. E tem uma coisa engraçada, eu acho que vocês colocaram o escritório, no caso, colocou uma vaga de estágio, eu fiquei tão decepcionado porque é só para residentes de São Paulo. Eu estava muito interessado. Isso, eu acho que mas quando você se formar, você manda de novo, ó. A gente já tá, eu fui a primeira potiguar, já temos mais 3 aqui. Boa. Falei aqui no escritório que a gente vai ter que tocar forró na festa de fim de ano. Então, professor, uma coisa que eu achei bem interessante, eu vi na área do escritório, é investimentos estrangeiros. A senhora poderia falar um pouco dessa divisão? Não entendi bem. É sobre abrir offshore, é sobre investir só lá fora, é portfólio? Não. É muito disso que eu estou te falando, tá? O que é o investimento estrangeiro, né? A gente trabalha muito com investimento estrangeiro direto, tá? É o estrangeiro trazendo dinheiro para fazer operações no Brasil. Isso pode ser feito por empréstimo, algum financiamento internacional, ou pode ser feito mesmo por meio da constituição de uma subsidiária no Brasil, tá? E o que é muito importante nesse trabalho? Não só essa ambientação, né, do estrangeiro com relação ao ambiente jurídico brasileiro, como algumas questões, a minha tese de mestrado foi sobre investimento estrangeiro direto no Brasil, tá, gente? E aí a gente tem algumas questões que são elementos-chave quando a gente está falando de investimento estrangeiro, que são as regras de cada país com relação à admissão e o estabelecimento do investidor estrangeiro, né, as áreas em que ele pode operar e a forma de remessa de lucros e retorno do investimento estrangeiro. Tá? Parece bobagem, porque felizmente vivemos numa democracia e o Brasil é um país um pouco mais aberto do que outros por aí com relação a isso, mas, por exemplo, a pessoa fala, eu posso montar uma empresa no Brasil? Pode. Sociedade normalmente seria uma limitada ou uma sociedade por ações, a maioria limitada, tá? Ok, em que setores eu posso operar? Né? E aí a gente vai observando quais são as restrições que existem. Eu quero comprar terras rurais, não vai acontecer.
né, amigão? Temos limitações no Brasil à aquisição de propriedades rurais por empresas controladas por estrangeiros. Então, esse não é um setor em que normalmente o estrangeiro poderia atuar hoje, ou para ele atuar, ele vai ter que adotar outros tipos de estrutura. Por exemplo, firmar uma parceria rural com uma empresa local, ou coisas do gênero. Temos o setor de navegação, sim, também é um setor que tem suas restrições. Então, quando a gente fala em investimento estrangeiro, é ver que tipo de atividade que o estrangeiro quer fazer no Brasil, para a gente avaliar. Ele pode entrar nesse mercado? Ele pode entrar nesse mercado tendo o controle total da empresa, ou ele teria que se aliar a um parceiro brasileiro? Né, essas regras estão aí na Constituição e nas leis esparsas. Então, esse é o primeiro elemento que a gente precisa colocar. Né? Tudo bem, então eu posso operar com 100% nesse setor específico. Tranquilo, vamos capitalizar a empresa. Como é que eu trago o capital para a empresa? A remessa precisa ser feita via Banco Central, por meio de investimentos na capital da empresa ou por meio de empréstimo, com os impactos que isso aí tem. Então, são outras orientações que a gente precisa dar. E aí o cliente fala, nossa, mas aí assim, eu vou mandar $1 milhão em capital, é o dinheiro que eu vou precisar. Mas e se depois eu achar que eu não precisava desse dinheiro todo? Eu posso levar o dinheiro de volta? Não é o caso do Brasil, mas tem países que isso depende de autorização judicial. Tá? E aí a gente tem que falar, não, no Brasil você precisa fazer um procedimento de redução de capital para você poder devolver dinheiro para os sócios, mas a empresa não pode estar deficitária, né? Tudo bem, ou então você pode remeter lucros, que ainda são isentos de imposto de renda, a gente já sabe que isso vai mudar. Então, são orientações desse tipo que você dá para o investimento estrangeiro ser realizado no Brasil. Outros pontos que os clientes têm que considerar. Quem vai operar a empresa no Brasil? Né, eles precisam nomear um administrador local, eles precisam nomear um representante da sócia estrangeira que seja local, e aí eles fazem, por exemplo, eu estou com um grupo espanhol que está implantando tecnologia de mobilidade. Legal. Eles precisam mandar os técnicos da Espanha para cá, até porque tecnologia é uma coisa muito intelectual. Tudo bem que eles têm empregados aqui, mas eles precisam ter funcionários espanhóis aqui no Brasil. Aí a gente vai ter que avaliar toda a questão imigratória, né? Como que ele consegue trazer esses profissionais para o Brasil de uma forma lícita? É com visto temporário, é com visto de trabalho, qual é a nacionalidade desse empregado que ele quer trazer, para a gente ver se precisa de visto ou não, ou se basta uma autorização de permanência junto à Polícia Federal. Então, assim, quando a gente fala de investimento estrangeiro, normalmente é esse tipo de projeto. E são sempre projetos multidisciplinares, né? Eu sou de societário e contratos. É óbvio que eu consigo palpitar nessas áreas, ou pelo menos identificar os problemas, porque eu já vi eles várias vezes, né? Mas esses projetos envolvem, nas questões de empregados, a minha área trabalhista, nas questões tributárias, eu trago meu sócio, minha equipe de tributário para poder avaliar. Às vezes o cliente só quer mandar uma proposta para uma empresa brasileira, e ele precisa fazer toda a questão de formação de preço, e para isso ele precisa entender toda a tributação que se aplica no Brasil. Então, a área tributária troca 50 mil planilhas, porque ele precisa entender qual a tributação para ele poder propor o preço correto. Tá? Tudo isso estaria dentro da área de investimentos estrangeiros. E a minha outra dúvida era em relação à área de M&A. Eu acho que vocês têm muitos profissionais nessa área, inclusive você, se eu não me engano, não é isso? Uhum. Essa parte de M&A que o CGM toma conta, ela é mais relacionada a empresas só brasileiras, ou tem muitas empresas de fora que também participam desses processos de aquisição e fusão aqui no Brasil? Tem de tudo. Um projeto grande estrangeiro que a gente participou foi a compra da Som Livre pela Sony Music, por exemplo. São projetos grandes e muito cansativos. Essa operação já é pública, tá? Ela ainda está pendente de aprovação, mas ela já foi anunciada. Por que eu digo que são operações intensas? Todas as de M&A, tá? Nacionais ou internacionais. Mas na internacional você tem o elemento gringo na história, né? Primeiro, que você acaba tendo que negociar todos os documentos em português e inglês, porque nem sempre o parceiro, a empresa que está operando localmente aceita que os documentos sejam celebrados em inglês. Então, às vezes eles são bicolunados, às vezes eles são só em português e você fica tendo que criar versões em inglês para reportar o projeto e o cliente poder negociar junto com você. Esses projetos envolvem inúmeras reuniões e teleconferências com vários departamentos da empresa. Por quê? Porque quando você compra uma empresa, tem toda uma questão de integração das operações
que vão envolver as áreas de RH, de TI, de tributos, de auditoria, além do jurídico, né? Então, o jurídico capitaneia a operação, porque a gente precisa redigir o contrato, isso precisa ser assinado e a gente precisa transferir a propriedade da empresa, né? Mas essas transferências normalmente envolvem diversos contratos, por exemplo, contratos de transição, para ver, olha, como é que funciona, né? Hoje a empresa é minha, amanhã é sua, você que se vire. Não, normalmente você tem um período aí em que as empresas se reúnem para poder tirar dúvida, né, que mantém alguns profissionais chaves para poder ajudar a fazer essa transição de uma forma sutil e que a empresa não tenha nenhuma interrupção nas suas operações. O processo ele começa com uma auditoria, né? Quem vai comprar faz uma auditoria completa, essa auditoria normalmente não é só jurídica, tem uma auditoria também de tecnologia, auditoria de práticas trabalhistas e fiscais que são feitas por empresas de auditoria, e tem a auditoria jurídica que é feita pelos advogados. Quando a auditoria já está avançada, que a gente começa a sinalizar para o cliente, olha, não nos parece que temos grandes problemas aqui que impeçam a realização do negócio, a gente já começa a trabalhar nos documentos da operação, né? Quem é o veículo que vai comprar? Né? Vai ser a própria empresa estrangeira direto, eu vou montar uma empresa brasileira para essa empresa brasileira comprar, eu vou pegar uma empresa minha da Espanha, ela quem vai controlar a empresa brasileira, então é feito um estudo, né, de planejamento tributário internacional, muitas vezes, para se definir, inclusive, quem é que vai comprar, né? Então, definiu quem vai comprar como? Vai comprar a empresa direto, vai fazer com que eles transfiram todos os ativos dessa empresa para uma nova empresa e eu compro essa nova empresa, então, tudo isso aí é discutido e negociado, e precisa estar refletido nos documentos da operação. E é isso, a gente vai negociando os contratos, normalmente são operações em que se viram muitas noites, principalmente nessa fase de fechamento dos contratos, porque é um trabalho sem fim, né? Chega uma hora que o cliente fala, escuta, vou assinar sexta-feira. Quando ele avisa na segunda que vai fechar na sexta, é tudo bem, tá? Eu lembro que nesse caso da Sony, estava andando, o cliente virou para mim e para o meu sócio e falou, olha, eu gostaria muito que vocês ficassem à disposição hoje à noite, porque precisamos assinar amanhã. Foi isso, e ficamos à disposição à noite, ficamos uns 8 advogados à disposição à noite, né? A gente preparava a minuta, mandava para a Globo, marcava no despertador 2 horas de soneca, daqui a 2 horas acordava para ver se a Globo tinha respondido, ligava para a Globo, negociava, e às 8 da manhã eu consegui ter minha minuta finalizada, a minuta que estava com o meu sócio foi finalizada a meio-dia, mas do jeito a gente conseguiu cumprir o prazo do cliente para assinar todos os documentos no dia que ele quis que fossem assinados. Então, deu certo. Às vezes são operações locais, tá? Eu estou atuando agora em uma operação local, que é de uma compra de uma empresa de um setor regulado, e que é um grande grupo brasileiro comprando uma outra empresa brasileira. É um pouco mais fácil? Sim, porque você não tem o elemento gringo. Tá? Mas M&A é M&A, gente, o trabalho, às vezes as pessoas, quando o cliente pede proposta, ele fala assim, mas é uma compra com preço baixo, não interessa o preço, gente, o trabalho é muito parecido, você tem que auditar, você tem que negociar, você tem contratos que não são padrão, você começa partindo de um padrão, mas cada operação vai ter sua peculiaridade que gera alterações substanciais no contrato, pela forma que ela é estruturada, pelo interesse das partes, eu estou agora que está numa discussão de controle, eu só vou comprar, meu cliente só vai comprar 20% agora, mas depois ele vai fazer outras aquisições programadas, anuais, em que ele vai adquirir o controle lá na frente. Então, você tem que sair definindo tudo, né? Enquanto eu tenho 20%, quem manda na empresa? Mas qual é o poder de veto que eu tenho? Né? Depois que eu tiver 40%, o que muda? Então, assim, cada operação é uma operação, né? O pessoal de negócios fala o que eles idealizaram, a gente vai tentando implementar o que eles idealizaram e aquilo que, sob o ponto de vista jurídico, não dá para implementar, ou a gente entende que o que eles se propõem a fazer, sob o ponto de vista jurídico, deixa o cliente mais exposto do que se eles criarem uma estrutura alternativa, a gente vai orientando o cliente, mas é um trabalho feito a 20 mãos. Interessante, professora. Obrigado. Algo mais? A Terezinha levantou a mão. Oi, doutora Bernadette. Oi. A minha pergunta você está falando bastante sobre operações. Esse contato, essa comunicação com gestores, normalmente ela é feita
com administradores, com a outra equipe de juristas? Como é isso? Assim, ou é com todo mundo mesmo? Porque Nessas operações? Isso. Depende. Nem todas as reuniões são com todo mundo, né? Mas, por exemplo, você tem pelo menos 2 reuniões sempre, uma com o seu cliente para alinhar e uma com o outro lado. E aí, dependendo do tema, porque assim, essas operações normalmente são sigilosas, né? Principalmente dentro da empresa-alvo. A empresa que está sendo comprada não quer que os empregados descubram que a empresa que eles trabalham vai ser vendida, porque gera uma segurança tremenda, né? E às vezes que, sei lá, tem capital aberto não no Brasil ou em algum outro país, então a gente precisa, né, quem está sendo vendido precisa medir muito bem quem dentro da empresa pode tomar conhecimento que a operação está acontecendo, principalmente dentro de quem é vendido. Não é tão diferente dentro de quem é comprado, né, até porque quando a operação é sigilosa de qualquer dos lados, quanto menos gente souber, melhor. Então, assim, no começo, normalmente quem está envolvido na operação às vezes o gestor brasileiro nem sabe, tá? O gestor lá de fora está sabendo, ele entra em contato com os advogados brasileiros, que entram em contato com a outra empresa que está envolvida na operação, e aí, aos poucos, outras pessoas das 2 empresas envolvidas começam a entrar no circuito conforme a operação vai avançando. Quando está mais perto da assinatura do contrato, normalmente tem um envolvimento de mais gente. No começo, acaba sendo uma coisa muito high level mesmo, escritório externo, junto com a diretoria, ou com o conselho de administração da empresa, ou com os gestores da empresa controladora, para depois ir ampliando o número de pessoas que vão. Agora, claro, gente, cada um no seu quadrado, né? Eu sou advogada, eu faço reunião com o RH, eu escuto o RH porque eu preciso entender em que pé está o trabalho do RH, de saber quais são os benefícios que os empregados da empresa que eles estão comprando têm para eles poderem fazer o alinhamento. Eu não vou opinar nisso. Agora, se ele quiser saber da gente, se ele pode oferecer benefícios diferentes para o empregado dele, para o empregado da empresa que ele acabou de comprar, aí a minha área trabalhista entra para opinar. No operacional, cada um vai entender o seu papel dentro daquela operação e vai saber, né? O papel do advogado aí é muito mais tocar o bumbo para que a operação fique no rumo correto e que se a pessoa, por exemplo, de RH tiver uma preocupação e disser o seguinte, olha, eu estou vendo aqui os benefícios, mas eu já vi que tem esses empregados aqui que eu não vou conseguir aproveitar na minha operação. Aí isso é relevante para mim, porque aí eu vou ter que pensar, junto com o executivo que está negociando a operação comigo, o que eu vou pôr no contrato? Você vai mandar o cara demitir antes de eu comprar? Né? Ou você vai deixar como está e depois que você comprar você vai demitir? Ou você já vai avisar que você não vai querer ficar, porque de repente ele consegue aproveitar essas pessoas em outras operações, né? E eu não preciso de ninguém, precisa demitir ninguém, fica tudo certo. A mesma coisa, a pessoa de RH fala, olha, agora essas 2 pessoas aqui, elas são essenciais para a operação da empresa, não podemos ficar sem elas depois que a gente comprar. Aí a gente já vai ter que pensar, olha, essas aqui são considerados profissionais-chave, eu sei que tem 2 profissionais-chave, eles precisam saber da operação antes dela ser anunciada. Por quê? Porque eu preciso ter uma condição específica negociada para que ele fique na operação depois da compra. Então, o trabalho do jurídico, quando faz reuniões com todo mundo, é muito mais ouvir as dores de cada área para que essas dores sejam endereçadas no contrato. É isso. Mas tem reuniões loucas, com 30, 20, 30 pessoas numa conferência telefônica. Mas funciona. Se ela for bem guiada, funciona. Cada um... É porque assim, toda Bernadette, eu imaginei assim, um advogado tendo que conversar e explicar certas coisas para um administrador, por exemplo. E a gente sabe que, apesar de ser áreas muito próximas, a comunicação é um pouco difícil, dependendo do que está se tratando, né? E aí, sempre quando eu penso... Porque eu tenho vontade de trabalhar com contratos, mas sempre quando eu penso nisso, e pelas experiências que eu já tive, é a parte mais difícil, pelo menos ao meu ver, de que você consiga explicar para outra pessoa do que aquele contrato, do que se trata aquilo, o que significa aquilo, e principalmente quando você está falando com pessoas de áreas diferentes. E aí isso me deixa muito assim, aí acho que essa é a minha pergunta, como é que a senhora faz? Porque, por exemplo, hoje eu estou numa empresa júnior que eles engenharia de computação e eles fazem projetos de software.
E eles têm muito problema com atraso na entrega dos projetos, porque é um grupo universitário, né? E às vezes eles iniciam o projeto e mudam de alunos e acaba que atrasa. E eu tentando explicar para eles, enfim, vários problemas aconteceram, mas eu tentando explicar porque não, sobre as cláusulas, eu ficava, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Porque quanto mais eu explicava, menos eles entendiam. E essa coisa de isso aqui parece que não faz sentido. E essa era a minha pergunta nesse sentido de como é que se lida com tantas áreas diferentes, porque são profissionais diferentes, né, que têm focos diferentes. Sim. E a senhora parece assim, uma pessoa que está ali para resolver os problemas, prevenir os problemas, cuidar dos que já existem. A gente, olha, o advogado precisa ter a habilidade, eu acho que é uma habilidade importante para a advocacia, de entender que os clientes realmente são diferentes. Eu tenho cliente que lê tudo que eu escrevo, no detalhe, entende, tenta entender, e aí segue com a operação. Eu tenho cliente que não lê nada. Eu mando um e-mail assim, olha, você autoriza o seu procurador a assinar isso? Aí o cara me devolve assim, olha, eu assinei. Aí eu falo assim, não é para você assinar, é para você autorizar o seu procurador local a assinar. Você não pode assinar isso aí fora, tem que assinar aqui. Então, assim, você tem de tudo. E tem, de fato, o cliente que não entende. E você vai ter que ter abordagens diferentes com cada perfil de cliente que você tenha, né? Uma que eu uso que funciona muito, por exemplo, quando eu vou redigir um contrato, no M&A não é diferente, a pessoa de negócio precisa me dizer o que é que ela vendeu, né? O que você vendeu? Ah, eu vendi que eu vou comprar a empresa. Você vai comprar a empresa por quanto? Por quanto? Tal. Sob que condições? Você vai comprar ela de qualquer jeito? Ou como que você chegou nesse número? Não, eu cheguei nesse número porque eu entendi que essa empresa fatura tantos por ano e tem uma margem de tantos por cento. Ah, legal, então eu já tenho uma premissa do negócio, né? Por quê? Porque se no final não vender, não confirmar na auditoria essas informações, eu já tenho base para negociar o preço, né? Então, você precisa primeiro extrair do cliente, é o que eu faço normalmente. O que ele combinou, né? O que você combinou? Fala o que você combinou, que aí eu vou colocar no papel, né? O trabalho de colocar no papel é meu. E aí, depois que o cliente passa essas informações, que a gente vai redigindo o contrato, a gente sempre vai ter dúvida, né? Ok, você se comprometeu a desenvolver um software e a entregar. Ok, aí você vai perguntando, entendeu? O que você acha que acontece se você não conseguir entregar no prazo? Ah, eu preciso de uma folga e uma carência de uns 10 dias. Tá bom, aí depois desses 10 dias, se eu tiver pelo prestador de serviço, eu diria o seguinte, olha, eu não vou pôr nada no contrato, mas saiba que o outro lado vai querer te impor alguma multa se você não cumprir esse prazo, né? Então, você vai meio que como se estivesse conversando com uma criança mesmo, tá? E fazendo as perguntas ponto a ponto. Tem cliente que eu mando essas perguntas por e-mail e vem as respostas bonitinhas. Tem cliente que eu nem me dou o trabalho, eu marco uma reunião presencial, sento e vou desenhando com ele o que acontece, né? Aí você entra naquela de advogado. Ok, e se você não cumprir o prazo? Aí vai ter uma multa diária. Ok, mas e se você não cumprir o prazo nunca? Tem algum momento em que o contrato rescinde? Ou não rescinde nunca? Né? E aí assim você vai caminhando para o contrato. Agora, dependendo da complexidade da relação, né, a gente às vezes precisa simplificar o contrato mesmo. Eu tenho um cliente que foi comprar, era uma multinacional, que resolveu comprar uma fábrica aqui no Brasil, que era uma empresa familiar, totalmente informal. A gente veio com um contrato de compra e venda de cotas desse tamanho, com 25 páginas. O cara olhou e falou assim, escuta, eu não quero vender, são vocês que querem comprar. O meu contrato não pode ter mais que 3 páginas. Não assino nada diferente disso, senão eu não vendo. Os franceses botaram o rabinho entre as pernas e assinaram um contrato de 3 páginas, a gente rezou bastante e foi isso. Então, assim, é o que a gente gosta de fazer? Não, eu prefiro que tenha o contrato de 25 páginas prevendo tudo. Às vezes não dá. E aí o cliente vai ter que decidir. Ele quer comprar com as 3 páginas ou ele vai desistir do negócio? Ele tem sempre a opção de desistir do negócio, né? Eu acho que é muito importante e é muito do trabalho que a gente faz, não é convencer o cliente que o contrato tem que ser do nosso jeito, né? É explicar para o cliente as consequências de fazer o contrato do jeito que ele está querendo fazer. Aí ele decide, né? Eu aceito responsabilidade, aceito não ter cláusula de limitação de responsabilidade no contrato. Não tem problema nenhum. É uma decisão de negócio sua. Cabe a mim explicar as consequências. Ok, você está celebrando um contrato que você vai receber R$2.000 por mês para poder consertar aquele equipamento. Mas se aquele equipamento quebrar
né? Ainda que seja por uma falha na sua prestação de serviços, você pode estar causando um prejuízo de milhões para o banco. Então, para ganhar R$ 2.000 por mês por 36 meses, você pode estar assumindo o risco de ter que indenizar alguém em milhões. Se para você faz sentido, não sou eu que vou tomar essa decisão. Meu papel é informar as consequências, às vezes propor caminhos e dizer, olha, né, por que você não cria, né, uma cláusula? Por exemplo, teve um cliente que falou para mim assim, que montou uma parceria com um brasileiro, só que ele tinha combinado que ia dar 30% da empresa para o brasileiro. E aí eu falei para ele, tá tudo bem, mas numa limitada, com 70% você não tem controle, você precisa de 75%. Só que, como ele era uma empresa de capital aberto nos Estados Unidos, ele tinha que ter o controle. E aí o cara ficou desesperado, não, mas eu prometi 30 e agora eu vou dizer que não tem 30, então você fala, então, controle, eu não posso te dizer que você tem controle com 70. O que dá para fazer? Como você prometeu para ele 30, né, fala para ele que não dá para ser 30 em número de cotas, que vai ter que ser 25,75, mas a gente põe uma cláusula no contrato social ou num acordo de acionistas, dizendo que apesar dele ter 25%, ele vai ter direito a 30% do lucro, porque você pode fazer distribuição desproporcional de lucros. Então, o papel do advogado é acomodar o que o cliente falou, mas às vezes você vai ter que falar para ele, você quer, você não quer, você quer fazer do seu jeito, a despeito do meu conselho, tudo bem, contanto que você esteja ciente do que você está assinando e das consequências disso, para depois o cliente não vir bater na porta e dizer, como que você me deixou desse jeito? Eu te falei, está aqui, ó, tá aqui no e-mail, e aí você vai guardando os registros. É muito isso. E aí, de novo, é cliente, tem o que ler, tem o que não lê, tem o que não entende, tem o que entende, e aí a gente precisa ir mudando a nossa postura e a forma de se comunicar com cada cliente de acordo com a postura de cada um deles. O que lê... Muito satisfeita. Obrigada, doutora Bernadette. Acho que é isso. Gente, tem mais alguém? Se não tiver, eu vou. Ok. Jorge, eu só vou ter que sair em 10 minutos, então vou pedir licença, mas vamos lá, até dar meia, vamos lá. Já agradecendo aqui a participação da senhora, isso foi incrível. Tô dando graças a Deus que isso vai ficar gravado, né? Porque eu queria ver de novo. E só para fechar uma dúvida que me apareceu agora. A senhora enfatizou bastante que o advogado brasileiro tem de se responsabilizar pela lei brasileira, pela aplicação daqui, né, e tal, tudo isso daí. Qual que é a minha questão? O quão valioso é, além de saber a lei brasileira, também saber a lei estrangeira? Porque eu vejo muitos advogados, muitos escritórios assim renomados que até investem, né? Por exemplo, um advogado quer fazer um doutorado fora e tal, vai lá e paga, faz aquele investimento, né, e tal. Então, assim, a minha dúvida é o quão valioso é para um advogado saber o direito estrangeiro além do direito nacional? Muito. Eu fiz, tá, gente? Eu estudei, eu fiz MBA em administração para eu entender essa parte financeira, essa parte do mundo de negócios, e eu fiz também um LLM em Chicago, tá? Para entender um pouco o direito norte-americano, porque a maior base de clientes fica nos Estados Unidos, tirando essas marcas de luxo. E o que eu acho que isso agregou, tá? Eu consigo falar com o cliente na mesma língua que ele, não só no idioma, tá? Eu sei por que ele está fazendo a pergunta, né? E isso facilita muito em você explicar as diferenças. Você pega um advogado americano, ele pega um contrato de locação de um escritório e ele quer escrever um contrato de 50 páginas. Aí você fala para ele, mas não precisa. Ah, mas aí precisa escrever no contrato que o locador nunca pode rescindir o contrato antes do tempo. Eu sei, mas aqui no Brasil não precisa. Eu sei que aí você tem que escrever tudo. Aqui não precisa, porque por lei ele não pode rescindir o contrato antecipadamente. Então, são pontos assim que facilitam a comunicação e também te legitimam, né? Porque o cliente tem a referência da faculdade que você fez. Então, ele já sabe que você, olha, né, eu não conheço a USP, mas eu conheço essa faculdade aqui. Então, já te legitima de alguma forma. E te ajuda muito nesse conhecimento prévio, porque, de novo, a gente vê as coisas com base nas experiências que a gente vive, né? Então, se eu for investir na França, eu vou fazer perguntas pensando que as coisas funcionariam aqui no Brasil, né? Agora, se eu já sei
se eu pego alguém na França para me ajudar a montar o meu negócio na França, mas que já conhece o direito brasileiro, fica mais fácil, porque ele vai falar, olha, Bernadette, aqui você não precisa se preocupar com esse ponto, né, porque funciona dessa forma, mas você precisa se preocupar com esse outro, que aqui na França não funciona como é no Brasil. Então, dá um conforto muito grande para o cliente e amplia os seus horizontes, principalmente se você pega, por exemplo, um país da Common Law, que é uma outra forma de se pensar o direito. Então, assim, eu recomendo, principalmente se você quer atuar nessa área empresarial. É um pré-requisito? Não, mas é importante porque também você tem um entendimento cultural melhor do cliente, né? A gente sabe, eu lido com clientes de vários países e cada um é a realidade. Ah, isso aqui é grosso. Não, não é grosso, é a cultura dele, ele nem acha que está sendo grosso, entendeu? Ah, esse é muito objetivo, esse aqui já é objetivo de menos. Na hora que você já viveu, você cria uma empatia muito mais fácil com o cliente, porque você não toma algumas dores que você tomaria se você não conhecesse a cultura daquele país. Perfeito, muito obrigado, professora. Muito obrigado, foi ótimo. Só agradecer mesmo. Pessoal aqui quiser falar alguma coisa, mas assim, para mim foi um dos highlights da nossa disciplina aqui, sem Obrigada. dúvida. E eu estou muito feliz que já é a segunda, pelo menos desde que eu comecei minha carreira de monitor aqui da disciplina, já é a segunda vez que eu vejo a senhora por aqui, né? Sim. Mas, assim, foi excelente. Muito, muito, muito obrigado. Eu que agradeço, gente. E, ó, sucesso para vocês aí. Trabalhem duro. Eu sei que o Marco é duro, é rigoroso, mas ele já era rigoroso quando ele era aluno. A gente virou algumas noites revisando para as provas, então eu acho que ele espera a mesma coisa de vocês. Eu sei que vocês têm condições.